Boa noite, caros alunos. Aqui estamos para conversar um pouco sobre metodologia científica, considerando o conhecimento que vocês têm a respeito da disciplina metodologia científica, é que nós iremos conversar no decurso desse semestre a respeito de projeto e artigo científico, que serão materiais que serão utilizados por vocês durante todo o curso, seja para as atividades na própria instituição, seja para participação em eventos, congressos, encontros, etc. Quem vos fala é a professora Maria Zélia e desejamos a vocês um semestre abençoado, assim como nós vínhamos fazendo no nosso dia a dia do contexto presencial em sala de aula. Que vocês possam estar meditando na palavra de Deus e possam estar orando para que possamos atravessar esse momento de forma vitoriosa. Em se tratando da disciplina, os tópicos que serão tratados são os seguintes: análise da estrutura de projeto de pesquisa, relatório e artigo científico, como definir um tema, ver a questão da revisão da literatura, a metodologia aplicada para cada tipo de trabalho, resultado, discussão e conclusão desses trabalhos, bem como se dá a elaboração de um artigo científico. Estrutura de projetos de pesquisa, relatórios e artigos científicos. Elementos de um projeto de pesquisa, poderíamos dividi-lo em dois momentos, a saber, o primeiro momento, capítulo 1, seria o problema a ser trabalhado, e o segundo capítulo, ou o segundo momento, seria a metodologia aplicada para a solução deste problema. Além disso, apresentar as referências bibliográficas e, quando necessário, os anexos que possam estar presentes na elaboração do referido projeto. Em se tratando do primeiro capítulo, temos a introdução, e dentro desse capítulo temos também problema de pesquisa, os objetivos, a saber, objetivo geral e objetivos específicos, justificativa, hipótese, delimitação e definição de termos e abreviações quando necessário. Já em se tratando do capítulo 2, ou seja, da metodologia, modelo do estudo, descrição da amostra, instrumentos a serem utilizados para o levantamento de dados, procedimentos de coleta de dados, tratamento dos dados coletados, limitações do estudo e o cronograma de execução deste projeto, as referências consultadas e os anexos quando necessário. Estrutura de um artigo. A estrutura do artigo já seria apresentar o título, os autores e a instituição a qual está inserida o pesquisador, resumo e ou abstrato, bem como a introdução do artigo, apresentando o problema de pesquisa, objetivos gerais e objetivos específicos, bem como a justificativa, hipótese e a delimitação do tema. Em se tratando da metodologia, o modelo de estudo, a descrição da amostra, os instrumentos utilizados para a realização do estudo, procedimento da coleta de dados, tratamento dos dados e as limitações do estudo. Em seguida, apresentar os resultados com suas discussões, bem como conclusões e sugestões, quando considerar necessário fazer essas sugestões. Apresentar as referências bibliográficas, porque toda pesquisa
É necessário que tenhamos os elementos de pesquisa, ou seja, as fontes, tipo livro, revista, dicionário, site, boletim, entre outros materiais que podem ser consultados. E, quando necessário, apresentar os anexos, ou seja, fontes que foram pesquisadas e trabalhadas na pesquisa ora realizada, mas que foi elaborado por outra ou outras pessoas. O que é uma pesquisa? O que é um projeto? São essas duas indagações que procuraremos responder para que possamos, assim, elaborar tanto o projeto de pesquisa como elaborar um artigo científico. O que é pesquisa? Pesquisa significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto consiste em um conjunto de etapas sistematicamente ordenadas que tem por finalidade detalhar um conjunto de ações a serem executadas para se atingir a finalidade requerida. Seguindo o nosso contexto, aí vem as fases do processo metodológico, partindo da formulação do problema, em que aquele que se dispõe a fazer um estudo, a fazer uma pesquisa, vai observar a vida em sociedade em um determinado espaço e vai observar se tudo caminha bem ou se existe ali algum problema. E, diante disto, vai fazer a formulação do problema. Feita a formulação do problema, ele vai fazer a formulação da hipótese. Vai fazer a suposição por que é que aquele problema está acontecendo. E, para tanto, vai apresentar diversas possibilidades disto acontecer. Depois, se isso está acontecendo, como é que eu posso solucionar? Para solucionar, vai em busca de levantar os dados e fazendo esse levantamento de dados, analisar os mesmos para que possa chegar a possíveis conclusões e generalizações na solução do problema que serviu de tema para a realização não só da elaboração do projeto, mas da pesquisa em si. Entretanto, quais são as modalidades de pesquisa que um pesquisador pode realizar? Uma pesquisa pode ser exploratória, pode ser teórica e pode ser aplicada. Exploratória compreende, seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua classificação e de sua definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica. Já a pesquisa teórica tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses. Por fim, a pesquisa aplicativa tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Em se tratando das modalidades de pesquisa, ainda conversaremos sobre a pesquisa de campo, a pesquisa experimental e a pesquisa bibliográfica.
A pesquisa de campo é realizada mediante a seguinte ação: é a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. Já a pesquisa experimental objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados. Em se tratando da pesquisa bibliográfica, o pesquisador procura o conhecimento científico acumulado sobre um dado problema e que tem sido pesquisado por vários outros pesquisadores e vai trabalhar em cima dos resultados apresentados, fazendo as suas discussões a respeito dos resultados. Em se tratando do contexto ainda do tipo de pesquisa, quanto à forma de abordagem, podemos ter a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas posteriormente. Utiliza-se de técnicas estatísticas, pois irá ser trabalhada mediante percentuais. Já a pesquisa qualitativa, ela é descritiva. As informações obtidas não podem ser quantificáveis. Os dados obtidos, melhor dizendo, são analisados indutivamente. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Isto vai de acordo com a percepção do pesquisador, da bagagem que ele tem sobre a temática e busca descrever da melhor forma possível os objetivos propostos. Etapas da pesquisa científica. A pesquisa científica ela está dividida em 11 etapas, a saber, escolha do tema, revisão de literatura, justificativa da escolha do tema, formulação do problema, ou seja, delimitar a escolha do tema proposto em um determinado fim, determinação de objetivos. Dentro desse objetivo vai se ter o objetivo geral e os objetivos específicos, a metodologia, ou seja, quais são os passos para a realização da pesquisa, a coleta de dados, como vai ser o procedimento do mesmo, se vai ser mediante a aplicação de questionário, formulário, entrevista, observação, etc. A tabulação dos dados, como é que vai ser a análise e a discussão dos resultados, as conclusões da análise dos resultados obtidos e, por fim, a redação e a apresentação do trabalho de forma completa. Para a realização de qualquer pesquisa, precisamos realizar o seguinte processo de organização para um projeto de pesquisa, isto a partir da definição do tema. Para definir o tema e como este vai ser alcançado, temos as seguintes perguntas: o que, por quê, como, quando, com que, é que eu vou responder às questões a respeito do tema delimitado. Eu vou observar como vai se dar o processo do método científico.
Veja que eu faço a pergunta, depois de feita a pergunta e definida o objeto que será pesquisado, irá se fazer a revisão bibliográfica, irá formular a hipótese ou as hipóteses, perceber se elas são aceitas ou rejeitadas, mas para a sua aceitação ou rejeição, eu preciso realizar um experimento. Diagrama simplificado do método científico. Isso dentro de uma percepção filosófica ou da filosofia ou dentro de uma atividade científica. Eu preciso de um método, este pode ser a observação, eu preciso realizar a pergunta-chave, ou seja, contemplar o norte que vai deslanchar a pesquisa em si, apresentar a hipótese ou as hipóteses, fazer previsão através de teste, observando se houve aceitação ou rejeição, e se tudo foi aceito, ou se parte foi aceita e parte foi rejeitada. E mediante o que aconteça entre aceitação e rejeição, eu vou perceber se é necessário a elaboração de uma nova hipótese. Depois disso, vem a questão: por que eu estou pesquisando determinado tema? Por que eu defini determinado objetivo? Para isso, nós temos novamente algumas perguntas. É um diferencial competitivo o que eu vou fazer? É importante para o meio acadêmico? Vai gerar um novo conhecimento para os que tiverem acesso a esse estudo? Vai agregar algo novo àquilo já existente? É importante para o meio empresarial, dependendo do que seja o meu tema? Ou é importante para a família cristã? Ou é importante para a academia? É uma inovação o que eu vou pesquisar? E diante desse contexto, eu vou novamente ver qual é o eixo do meu porquê. Ou seja, é aí que eu vou apresentar a minha justificativa, porque eu quero trabalhar tal tema. E como é que eu vou trabalhar esse tema? Uma vez que eu defini, já justifiquei porque vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar? E aí vem novamente alguns posicionamentos que devem ser encontrados no pesquisador. Primeiro deles, analisar os dados e obter uma síntese dos resultados. Pretendo obter apenas os resultados. Pretendo obter os dados e informações e definir o que vou fazer com eles. Serão os procedimentos etapa por etapa ou tem etapa que acontecerá de forma paralela? Encontrar e determinar o método de pesquisa ou os vários métodos, que às vezes uma pesquisa engloba mais de um método no estudo. Eu posso realizar uma pesquisa que eu possa ao mesmo tempo trabalhar parte pesquisa de campo e parte pesquisa bibliográfica. Às vezes realizo só uma pesquisa bibliográfica. Uma outra coisa que pode acontecer ainda nesse como: utilizar um método já aplicado em pesquisa semelhante e de acordo com o meu posicionamento de como vou realizar a pesquisa, é que eu vou dando o norte do desenvolvimento do meu trabalho. Feito todas as colocações anteriormente, agora eu já tenho em vista totalmente a questão de tema e definição do problema. Entretanto, ainda me cabe a pergunta: como formular um problema? Isso é
É uma pergunta complexa ou é uma questão que exige uma boa percepção do pesquisador, visto que, segundo Antônio Carlos Gil, formular um problema científico não consiste em uma tarefa fácil. Para alguns, isso implica mesmo o exercício de certa capacidade que não é muito comum nos seres humanos. Todavia, não há como deixar de reconhecer que o treinamento desempenha papel fundamental nesse processo. Ainda diz esse autor que, por se vincular estreitamente ao processo criativo, a formulação de problemas não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistemáticos. No entanto, existem algumas condições que facilitam essa tarefa, tais como imersão sistemática no objeto, estudo da literatura existente e discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática no campo de estudo. Isso Gil traz já do pensamento de Celtice, que fora um pensamento apresentado em 1967. Seguindo ainda nesse contexto, Gil vai dizer que o problema deve ser formulado como pergunta. Essa é a maneira mais fácil e direta de formular um problema. Além disso, facilita sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou relatório da pesquisa. Seja o exemplo de uma pesquisa sobre o divórcio, por exemplo. Se alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, pouco estará dizendo. Mas se propuser que fatores provocam o divórcio ou quais as características da pessoa que se divorcia, estará efetivamente propondo problemas de pesquisa. Diz Gil que o problema deve ser claro e preciso. Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Com referência, são apresentados problemas tão desestruturados e formulados de maneira tão vaga que não é possível imaginar nem mesmo como começar a resolvê-los. Por exemplo, um iniciante em pesquisa poderia indagar: como funciona a mente? Esses problemas não podem ser propostos para pesquisa porque não está claro a quem se referem. O problema deve ser empírico, ou seja, se encontrar em meio à sociedade, deve ser algo que envolve as pessoas. O problema deve ser suscetível de solução. Citando, por exemplo, a questão do divórcio, que foi a indagação anteriormente apresentada, iríamos buscar meios pelos quais pudesse entender por que isto vem acontecendo. Por isso, Gil diz que um problema pode ser claro, preciso e referir-se a conceitos empíricos, porém não se tem ideia de como seria possível coletar os dados necessários à sua resolução. Seja o exemplo, ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, as visões serão sentidas auditivamente. Essa pergunta só poderá ser respondida quando a tecnologia neurofisiológica progredir a ponto de possibilitar a obtenção de dados relevantes. Para formular adequadamente um problema, é preciso ter o domínio da tecnologia adequada à sua solução. Caso contrário,
de Gil. O melhor será proceder a uma investigação acerca das técnicas de pesquisa necessárias. Ainda dentro desse contexto do problema, diz Gil que o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, em muitas pesquisas, sobretudo nas acadêmicas, o problema tende a ser formulado em termos muito amplos, requerendo algum tipo de delimitação. Por exemplo, alguém poderia formular o problema: em que pensam os jovens? É uma pergunta curta, entretanto, seria necessário delimitar a população dos jovens a serem pesquisados mediante a especificação da faixa etária, da localidade abrangida, etc. Seria necessário ainda delimitar o que pensa, já que isto envolve múltiplos aspectos, tais como percepção acerca dos problemas mundiais, atitude em relação à religião, em relação à educação, em relação à família, etc. É diante de tudo que foi apresentado até então que podemos agora realizar a escolha de um tema para apresentarmos um projeto a posteriori. Para isso, vem a indagação. O que vou pesquisar? Outra indagação. O que você faz no seu estágio, ou no seu dia a dia, ou na sua igreja, ou na sua escola, ou junto à sua família? Há um assunto interessante que lhe interessa conhecer. Diante dessa indagação, ainda temos um aspecto ou uma área de interesse que deseja desenvolver um estudo. Respondendo uma dessas perguntas, ou a todas, se você responder a todas, já tem em mente a percepção da construção do seu tema para a realização da sua pesquisa. Diante desse contexto, deixamos aqui uma tarefa a ser realizada, a qual será definir um tema para a realização de um possível artigo científico. Na escolha desse tema, gostaria que vocês fizessem dentro da área teológica. Apresentasse a justificativa por que escolheram tal tema em, no máximo, uma lauda, ou seja, em uma página. Definido o título do artigo, gostaria que vocês fizessem utilizando, no máximo, 18 temas. Feito isso, espero que vocês façam o encaminhamento para o meu e-mail. Após a realização das atividades, após um momento de repouso, estamos aqui retomando o nosso conteúdo. Agora conversaremos um pouco sobre a revisão da literatura. Para tanto, vem a indagação. O que é importante constar numa revisão de literatura? A essa pergunta teremos 3 outras colocações, sendo a primeira uma pergunta, a qual compreende quem já pesquisou algo semelhante sobre o tema que eu me propus. E feita essa indagação, realizar a busca de trabalhos semelhantes ou idênticos. Para quê? Para realizar a leitura e perceber o que foi que esses pesquisadores trabalharam. Feito isso, mediante pesquisa e publicações na área, você vai poder desenvolver a sua revisão
da literatura concernente ao tema proposto para a sua pesquisa. Dicas de pesquisa. Como é que eu vou proceder? Quais serão os meus passos? A primeira coisa que eu digo a vocês é leia, leia, leia e leia. A única forma de se desenvolver senso acadêmico é a leitura. De material também acadêmico e de qualidade. Não é ler qualquer coisa, mas é ler conteúdos que traga para nós um respaldo de enriquecimento daquilo que eu estou me propondo a pesquisar. Como identificar a qualidade do material? Seria a minha primeira pergunta enquanto pesquisador. Aí eu vou verificar o autor ou autores, vou verificar o ano de publicação e citações feitas daquele material, vou verificar o periódico no qual está publicado, a quantidade de vezes que é citado por outros pesquisadores. Diante disto, aí vem outras indagações. A qual instituição pertence o autor que eu estou lendo ou que me proponho a ler? Quais as mais renomadas instituições no Brasil e no mundo que têm feito referência desse contexto? Cuidado com a coesão, coerência, concordância e uso adequado às expressões da língua portuguesa. Exemplo de coesão e coerência. Houve vários imprevistos durante a viagem. Tudo foi cuidadosamente planejado. Tudo foi cuidadosamente planejado para a viagem. No entanto, houve vários imprevistos. Fontes de pesquisa. Observe as imagens aqui apresentadas e a partir dessas imagens vocês poderão ter um norte de como levantar a literatura que se configurar como revisão da literatura, as quais podem ser através de livros, como temos aqui um exemplo, a biblioteca, pode ser através da biblioteca digital. Aí você pode fazer uso de site, pode utilizar seu computador, pode utilizar o seu telefone, dependendo da capacidade que o mesmo tema, e assim sucessivamente. De acordo com o que aqui estamos apresentando, deixo um norte para você, pode fazer uso do Google Acadêmico, e a partir do Google Acadêmico você encontrar vários outros meios de pesquisar, a exemplo do Cielo. Sites de busca. Além do que eu já mostrei nas informações anteriores, aqui temos esses exemplos. Dentre eles eu citei o Cielo, que você vai encontrar documentos ou artigos e materiais que são de inteira confiabilidade para aqueles que estão realizando um estudo, ou seja, uma pesquisa. Diante desse contexto de como levantar as fontes, digite uma palavra-chave para você encontrar o conteúdo que você precisa fazer a revisão da literatura. Selecione pelos títulos dos artigos aqueles mais próximos do tema de interesse seu. Leia o título, leia o resumo, leia as conclusões. Mediante desses encaixes, você vai poder perceber se é viável ou não fazer uso desta fonte. Se assim acontecer, baixe o artigo em PDF, fazendo download, prepare a sua caixinha de arquivos e vá selecionando seus documentos ou seus artigos, seus livros, etc.
Referências bibliográficas. Quando estou falando na revisão de literatura, com certeza estou falando das referências bibliográficas. E para isso quero dizer que o importante, ao descrever as referências bibliográficas, você precisa proceder da seguinte forma: todos e somente os autores citados no texto devem aparecer nas referências bibliográficas e vice-versa. Eu não posso ter referências no texto que não se encontrem na referência no final do trabalho. Nem posso ter referências no final do trabalho que não se encontre dentro do texto. Material consultado sem alusão no texto não é referenciado, podendo, no entanto, aparecer em outra seção sob o título Bibliografia Suplementar. A sequência deverá obedecer à ordem alfabética dos sobrenomes dos autores. Esta recomendação é de acordo com as normas da ABNT. Delimitando a introdução de um projeto, ou de um relatório, ou de um artigo. Veja só, eu escolhi o tema, trabalhei a revisão da literatura, o qual foi o último tema arguido, e agora estou para elaborar a introdução do trabalho, que vai desde a percepção, a definição do tema, a percepção tratada na literatura, a justificativa se configura presente, a formulação do problema e a definição dos objetivos. Aí, quando eu faço isto, estou fazendo a minha introdução, que pode compreender uma página ou até uma página e meia, dependendo da temática. Às vezes tem pesquisadores que extrapolam um pouco mais, mas não deve ser muito extenso. Além disso, daremos continuidade em falar do assunto, trabalhando em todo o decurso a respeito das etapas da pesquisa científica. Pontos-chave para formular uma introdução. Veja que a gente está retomando o que já fora dito antes. Título, o tema, justificativa e formulação do problema. Agora será enfocada a questão das hipóteses e a delimitação da pesquisa. Porque quando eu apresento as possíveis hipóteses e a delimitação da pesquisa, eu posso então realizar a determinação dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa, sendo esses objetivos um geral e alguns específicos. Para um geral, deve-se ter no mínimo 2 específicos. Se eu colocar um geral e apresentar apenas um outro objetivo, esse não será específico. Eu tenho 2 objetivos gerais. Eu só tenho objetivos específicos quando no desmembramento do objetivo geral, ele se desdobra em pelo menos 2 objetivos. Dentro desse decurso, nós temos como próxima etapa desenvolver melhor a nossa introdução. E para isso, o que é que eu estou trazendo à memória de vocês? Introdução é a parte do trabalho em que o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes. Trata-se do elemento explicativo do autor para o leitor. A introdução deve estabelecer o assunto de forma sucinta, sem deixar dúvidas. Evidenciar o período de abrangência da pesquisa, incluindo informações
sobre a natureza e a importância do tema, indicar os objetivos, a finalidade e a justificativa do trabalho, bem como destacar os tópicos principais do texto, dando o roteiro ou a ordem de exposição, exceto os resultados obtidos. Por que exceto os resultados obtidos? Porque os resultados, ele tem espaço próprio a ser apresentado e você ainda está no processo de realização dos mesmos. Ou seja, está fazendo o seu levantamento de dados, os quais vão ser apurados e analisados posteriormente. Em se tratando ainda da introdução, vejam considerações importantes. É na introdução que se consegue captar a atenção de quem está lendo, para que essa pessoa ganhe entusiasmo para ler o resto do trabalho. Se a introdução for bem feita e bem organizada, é meio caminho para ter um bom trabalho. Você tem que perceber que é através da introdução que o leitor terá uma ideia geral da finalidade do seu projeto, ou seja, da sua pesquisa. Através de um texto curto, como eu citei anteriormente, de 1 página e meia até 2, bem organizado, se tem que explicar quais os objetivos e argumentos que você vai usar ao longo do desenvolvimento de seu projeto. Sempre é bom rever, ao final do trabalho pronto, a introdução. Uma boa introdução é feita depois de fazer todo o trabalho. Isso porque você já dominará muito melhor a temática do seu projeto, podendo explanar muito melhor o assunto, como é necessário que você faça na introdução. Na introdução, você deve também referir quais os motivos que se levaram a escolher o assunto que você está tratando. Não necessita de se alongar nessa referência, até porque iria se tornar maçante para quem vai ler o seu projeto em seguida. Elementos chaves da introdução: objetivos, justificativa e delimitação do tema. Em se tratando dos objetivos, o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa e quais resultados se procura alcançar. A justificativa consiste na apresentação das razões de ordem teórica e ou prática que justificam a realização da pesquisa. E a delimitação, restrição do campo de interesse. Etapas da pesquisa científica, dando continuidade ao que vinha sendo tratado anteriormente. Justificativas. Consiste na apresentação das razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa, como fora dito anteriormente, e que aqui vem as seguintes indagações. Por que estudar esse tema? Vantagens e benefícios que a pesquisa irá proporcionar. Qual a importância econômica e ou social e ou ambiental para se desenvolver de forma convincente esse estudo? É nessa percepção que aí tem-se a construção ou a delimitação do problema da pesquisa. O conceito de problema de pesquisa pode ser entendido como uma questão que desperta interesse e curiosidade, cujas informações parecem não ser suficientes para a solução. É preciso muita atenção
e precisão na sua formulação. Em se tratando das hipóteses, é enunciada sob a forma de uma afirmação, ainda provisória, que o autor do trabalho está enunciando um conhecimento. Hipótese é uma aposta que o pesquisador faz sobre os resultados prováveis da pesquisa. A elaboração do problema de pesquisa e o enunciado de hipótese parecem próximos, mas a hipótese se caracteriza por apresentar uma força explicativa provisória, que será verificada no trabalho de campo ou no levantamento bibliográfico, de acordo com os resultados encontrados em cada pesquisa, ou seja, em cada fonte consultada. Quando se trata de estudos quantitativos, o pesquisador deve formular hipóteses a serem comprovadas vias de testes estatísticos, ou seja, você vai fazer um trabalho que possa trabalhar com 200 pessoas, a princípio você deve fazer um teste com 20, mas você vai fazer um trabalho com 20 pessoas, por exemplo, a princípio, faça uma pesquisa com 2, isso é chamado o teste. Ou é a pesquisa piloto que se está realizando. Nos estudos qualitativos, a explicação da hipótese, segundo a compreensão de alguns atores, não é obrigatória. Contudo, hipótese de pesquisa pode orientar a estruturar o trabalho. Os objetivos constituem-se em declarações claras e explícitas do para que se deseja estudar o fenômeno ou assunto, ou seja, o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Assim, os objetivos devem ser indicados com verbos que exprimam a ação, tais como verificar, analisar, descobrir e descrever. Delimitação, restrição do campo de interesse. É importante quando o assunto é muito amplo. Quando não, aí não precisa fazer isso. Mas, exemplificando essa colocação, por exemplo, você diz, eu vou trabalhar com o tema educação. Parece ser bem delimitado, porque eu estou apenas diante de uma palavra, educação. Mas aí vem as indagações. Que tipo de educação eu vou trabalhar nesse momento? Educação que vai desde o ensino básico até o nível superior. Se eu fizer essa indagação, veja que eu vou encontrar vários momentos aí nesse objeto. Se eu vou trabalhar a educação na percepção de instituições, aí eu vou já para outro eixo. Eu vou trabalhar com as escolas públicas ou as escolas particulares. E assim sucessivamente. Em se tratando agora da metodologia, uma vez que já as etapas de 1 a 5 foram trabalhadas, agora vamos ver com relação à metodologia. O que é que eu vou fazer para atingir os meus objetivos? Metodologia descreve detalhadamente os procedimentos de condução da pesquisa. Consta do projeto e é atualizada no relatório de pesquisa. No projeto visa subsidiar a análise de viabilidade da pesquisa, bem como orientar sua posterior execução. No relatório de pesquisa visa conferir verificabilidade à pesquisa. Material e método, ou metodologia.
O que é isto? Metodologia é o estudo dos métodos e especialmente dos métodos da ciência, enquanto método é o modo de proceder de agir, o meio propriamente utilizado para tal. Assim, metodologia é a ciência integrada dos métodos. A palavra método deriva do grego e quer dizer caminho. É a ordenação de um conjunto de etapas a serem cumpridas no estudo de uma ciência, na busca de uma verdade, ou para se chegar a um determinado fim. Se método significa caminho e lógica, significa estudo. Logo, metodologia é o estudo dos caminhos a serem seguidos para se fazer ciência. A metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que responde às seguintes questões: como, com que, onde e quando. Veja que na metodologia nós temos 4 perguntas. Seria como vou fazer, com quem vou fazer, onde vou fazer e quando vou fazer. E todas essas perguntas necessitam de respostas precisas. No projeto de pesquisa, a seção da metodologia é redigida com linguagem essencialmente no futuro, pois inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais destacam-se o método, ou seja, a explicação da opção pela a metodologia e do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como o plano para a análise de dados. Já em artigos, a seção da metodologia é redigida no passado, descrevendo o trabalho finalizado, uma vez que você vai fazer o registro do artigo de tudo. Roteiro básico da metodologia para o projeto de pesquisa. Como se procederá a pesquisa? Caminhos para se chegar aos objetivos propostos. Qual o tipo de pesquisa? Qual o universo da pesquisa? Será utilizado a amostragem? Quais os instrumentos de coleta de dados? Como foram construídos os instrumentos de coleta de dados? Qual a forma que será usada para a tabulação de dados? Como interpretará e analisará os dados e informações? Explicitar a metodologia de pesquisas de campo ou de laboratório é bastante importante. Em se tratando da pesquisa bibliográfica, será leitura com material primordial, para que você tenha conhecimento do universo do que está sendo pesquisado. Indicar como pretende acessar suas fontes de consulta, fichá-las, lê-las e resumi-las, construir seu texto, ou seja, o seu próprio trabalho. Ainda dentro desse contexto, apresentaremos considerações adicionais, a saber, em se tratando da coleta de dados. Como será o procedimento de coleta de dados? Como, através de que meios, por quem, quando, onde. E dentro desse contexto, vem aqui um termo que você deve ter, não só como termo, mas como exercício prático, que é a paciência para a concretização de todas as etapas. Com relação à tabulação dos dados, como organizar os dados obtidos, recursos, índice, cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos.
Universo da pesquisa. Total de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para o determinado estudo. Amostra. Parte do universo da pesquisa, como eu exemplifiquei anteriormente. Instrumentos de pesquisa, instrumentos de medidas ou instrumentos de coleta de dados. Uso de bibliografias que orientam a escolha. Ainda com relação aos instrumentos de pesquisas mais utilizados, seria a observação, a entrevista, o questionário, este com perguntas abertas ou perguntas fechadas, ou ainda com perguntas mistas, que seria fechadas e requerendo uma justificativa, ou fazendo uso de formulários. Aqui temos as referências que foram consultadas para a elaboração do trabalho, ora apresentado como norte das nossas aulas no decurso do semestre, bem como apresentaremos outros exemplos para que facilite o entendimento de vocês e possamos estar esclarecendo as dúvidas que venham se configurar entre nós, para que tenhamos o melhor andamento da disciplina.